Olá pessoal do Ligadíssimos e F-Kang no Enem. Eu tinha dito para vocês, né, baseado nos últimos assuntos que a gente viu, impulso e quantidade de movimento, que chegaria um momento onde esses dois conceitos iriam se unir, iam aparecer em conjunto. E é exatamente o que temos aqui hoje, o teorema do impulso, é o que a gente vai ver agora. Beleza? O que é que diz o teorema do impulso? Você vai imaginar mais uma vez um corpo, né? Vocês já estão enjoados de eu fazer essas bolinhas aqui. Temos aqui um corpo. Nesse corpo, um conjunto de forças vai atuar nele. Teremos, portanto, uma força resultante. Teremos aqui, ó, uma força resultante que vai atuar nele, variando a velocidade dele, certo? Eu vou colocar aqui em cima o vetor. Vamos supor que vai haver um aumento de velocidade. Pode haver uma diminuição também. Perfeito? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Uma força resultante atuando sobre esse corpo, que eu vou chamar de F de R, da esquerda para a direita mais uma vez, bem simplificado, né? Para ninguém reclamar. Certo? Temos aqui a força resultante e aqui eu tenho uma velocidade que ela vai variar de V0 para V num determinado intervalo de tempo que vai de T0 até T. Tranquilo? Então, tá tudo tranquilo aí, né? Sem nenhuma novidade. A partícula, o corpo aqui tem massa M. E aí vamos fazer alguns lembretes de lei de Newton e das equações que a gente viu nas duas últimas aulas passadas. Tranquilo? Muito bem. O que a gente também pode escrever aqui é que esse corpo tem uma quantidade de movimento, não é isso? Esse corpo aqui ele tem uma quantidade de movimento que eu represento por Q, eu vou chamar aqui, posso chamar de Q0, quantidade de movimento inicial, que vai ser M vezes V0, que também é representada por um vetor, né? Eu posso colocar aqui o vetor aqui embaixo, e aqui eu tenho uma quantidade de movimento final, já que a gente vai ter uma aceleração, né? Como eu falei para vocês, tem uma força resultante diferente de zero atuando, a velocidade aqui no caso aumentou, né? Num intervalo de tempo de T0 até T, tranquilo? E aí você vai ter também a quantidade de movimento. Para não dizer que ela ficou fora da festa, eu vou colocar aqui o vetor. A quantidade de movimento também vai aumentar. Tranquilo? Então a gente tem força resultante atuando num corpo, né? Uma força, conjunto de forças que aqui resultou nessa FR horizontal da esquerda para a direita, fez com que esse corpo aumentasse a velocidade de V0 para V no intervalo de tempo que vai de T0 até T. Temos uma quantidade de movimento e também temos um impulso, não é verdade? Quem lembra do impulso? Ó, o impulso é igual a força multiplicado pelo intervalo de tempo. Perfeito? Eu vou colocar aqui o vetor impulso aqui no meio. Pense num sarapatel danado, uma danação de vetores, né? Porque a gente tem que realmente fazer esse destaque. Ó. Se você tem grandeza vetorial, força é grandeza vetorial, velocidade é grandeza vetorial, impulso é grandeza vetorial e quantidade de movimento também. Vamos lembrar lá o que diz a segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica. O que é que diz o princípio fundamental da dinâmica? Quem lembra? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Lembram disso? E a gente também sabe lá da cinemática que a aceleração mede a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Muito bem. Vamos fazer agora uma brincadeirinha aqui para vocês verem. Força resultante, eu vou escrever da seguinte maneira. Força resultante vai ser igual a M vezes A. Eu vou também colocar aqui a notação vetorial em A, certo? Porque a aceleração também é grandeza vetorial. E aí eu vou ficar com M que multiplica ΔV dividido por ΔT. Professor, não estou entendendo não. Ó, preste atenção. Ó. A aceleração ΔV sobre ΔT está aqui. Ó. Certo? Está aqui. Ó. Eu só fiz trazer aqui da fórmula. Está aqui F de R, M vezes A, e no lugar da aceleração eu coloquei ΔV sobre ΔT. Tranquilo? Então, seguimos aqui. Ó. Sigamos M que multiplica ΔV. Quem vai ser ΔV? Ó? Diga aí para mim. Eu vou pegar esse ΔT
e vou passar ele logo para esse membro aqui, o primeiro membro da equação. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Olha só o que é que vai acontecer. Eu vou passar esse ΔT para lá. ΔT multiplicando F de R, que é a força resultante. Isso tudo vai ser igual a M. O que é ΔV, galera? O que é esse bichinho aqui que está aqui dentro? Velocidade final, que a gente chamou de V, menos velocidade inicial, que a gente chamou de V0. Tranquilo? Olha só que legal. Já tem algumas coisas aqui surgindo, ó. Algumas coisas conhecidas. O que é, minha gente? ΔT vezes FR, F de R. Quem é? Quem é isso aqui? Olha aí, ó. ΔV vezes a força resultante é igual ao próprio impulso. Então a gente tem que isso aqui vale I, certo? E aqui eu vou desmembrar, ó. I também é grandeza vetorial, mais uma vez, ó. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, M vezes V e M vezes V0, eu vou ficar com M vezes V menos M vezes V0. Olha só. E o que é M vezes V? M vezes V é a quantidade de movimento. Portanto, eu posso escrever o impulso da força como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Não é legal isso? Olha só, esse aqui é o teorema do impulso. Esse é o teorema do impulso. Você também pode escrever da seguinte maneira, ó. Você pode colocar assim, ó, que o impulso ele mede a variação de quantidade de movimento. Impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tranquilidade, dá para guardar isso aqui no fundo do coração. Veja o que é que a gente fez. Nós usamos a segunda lei de Newton, muito apropriada, porque temos aqui uma aceleração, né? Dá para colocar outro vetor aqui representando a aceleração. Vamos colocar aqui só para deixar a figura bem carregada. Temos aqui também a aceleração, certo? Isso porque a força variou a velocidade, e a partir da segunda lei de Newton nós deduzimos que o impulso mede a variação de quantidade de movimento. Tranquilo? Então, ó, a gente vai concluir o seguinte, que o impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação de quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Tranquilo? Só para a gente frisar aqui mais uma coisa importante, olha essa força aqui, nós consideramos ela como sendo constante, tá bom? Essa força aí, F de R, ela para essa situação aí foi constante. Bora fazer um exercício? Vamos lá. Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg, na direção e no sentido do seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Está passando um caminhão aqui agora. Determine o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula, a intensidade do impulso da força resultante e a intensidade da força. Então está lá, vamos desenhar aqui uma partícula de 2 kg, colocar a força, né, e as velocidades para deixar bem claro. Em física é sempre importante desenhar as figuras para ficar mais fácil a resolução. Tá lá a nossa partícula. Vamos desenhar aqui um quadrado agora, né? Eu estou cheio de bolinha aqui. Certo? Vamos colocar aqui um eixo de referência. Um eixozinho de referência. Ele tem aqui uma força atuando. Essa força ela é constante, como ele diz na questão. A velocidade ela vai variar aqui de um V1 para V2. Ela aumenta, né? Passa de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo, como diz o enunciado. E as quantidades de movimento também vão aumentar. A gente representa aqui tudo por vetor. Vamos colocar agora os nomezinhos. Então aqui eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de V1. V2 aqui para um instante T2, né? É em 5 segundos que isso acontece. Aqui eu tenho a força que é constante. E aqui eu tenho as quantidades de movimento que variam de acordo com o aumento da velocidade. Então, pergunta da letra A, né? O módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. Bora calcular então a quantidade de movimento de cada uma delas? De cada partícula não, né? É uma partícula só,
de 2 kg, que a velocidade varia. Então, no primeiro instante, vamos considerar aqui que T0 é igual a 0. Vou chamar aqui de T0 igual a 0 segundo. E aqui, nesse ponto, eu tenho que T é igual a 5 segundos, para que o intervalo dê 5 segundos. Certo? Então, letra A. Quantidade de movimento Q1 é igual a M1 vezes V1. E a quantidade de movimento Q2 é igual a M2 V2. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos calcular os módulos. Ó. Vamos calcular os módulos? Como é que a gente faz isso? Ninguém sabe, né? Então, ó, Q1 vai ser igual a M1. Aqui não tem M1 e nem M2, né? Nós não temos aqui M1 e nem M2. Ficou terrível aqui. Deixa eu ajeitar. Porque trata-se do mesmo corpo, apenas que saiu de uma posição para outra, aumentando a velocidade. Então, a massa do corpo 2, a velocidade V1 é de 5 metros por segundo, e aí eu tenho uma quantidade de movimento de 10 kg metro por segundo. Quem vai ser Q2? Mesmo esquema, ó. Massa vale 2 e a velocidade vai ser 9. Então eu tenho 18 kg metros por segundo. Tá tranquilo aí, galera? Então, ó, como é que eu devo proceder aí para calcular a variação, né? A pergunta aí, bora voltar aqui para ler, o módulo da variação da quantidade de movimento. Então, não temos o que fazer, não tem mistério. ΔQ vai ser igual a Q2 menos Q1 final, menos inicial. E aí eu tenho 18 menos 10 igual a 8 kg metros por segundo. Tranquilo? Então está respondida aí a letra A. A letra B, o que é que ele pede na letra B? Ó? Vamos ler aqui mais uma vez. Ó. A intensidade do impulso da força resultante. Ora, o que é que a gente viu? Que o impulso é exatamente essa variação de quantidade de movimento. É exatamente Q2 menos Q1, que vai dar os mesmos aí, ó, 8 kg metro por segundo. Agora, óbvio que aí eu tenho que colocar a unidade adequada para o impulso, né? Qual é a unidade do impulso? Newton segundo. Quem lembra disso? Pessoal, vocês têm que lembrar aqui do teorema do impulso que a gente acabou de ver. Olha aí, ó. Impulso mede a variação da quantidade de movimento. É a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tranquilo? Então, a letra B, ela é, na verdade, aqui, ó, já está respondida aqui. A letra A é consequência aqui da letra A. O que é que ele pede na letra C? Ele pede, vamos dar uma olhadinha aqui em cima, a intensidade da força. Então, a gente vai ficar com o quê? I, né? Lembra da fórmula lá inicial? É igual a F, a primeira aula, né, desse assunto. F vezes ΔT. Quem é o impulso que a gente acabou de encontrar sendo a variação da quantidade de movimento? O impulso é igual a 8, minha gente. O impulso é igual a 8. A força que ele quer saber aí é a pergunta da questão, né? Vai ser igual, o produto dela por ΔT é igual a I. Quem é ΔT? Ele diz que isso aqui acontece de T0 igual a 0 a T igual a 5. Na verdade, quem disse isso aí fui eu, né? Ele já diz aqui na questão, ó, uma força constante atuante durante 5 segundos, ele já dá o ΔT. Então, fácil essa questão, sem mistério nenhum. O valor para F vai ser igual a 8 dividido por 5, certo? E aí tu vai ter 1,6 newtons como resposta. Beleza? Então, ficamos por aqui. Próxima aula a gente vai ver quantidade de movimento do sistema de partículas. Um abraço a todos.